Boa noite a todos, meus cumprimentos aos senhores vereadores, a todos pouco presentes, a todos os nossos ouvintes. Em nome de Deus, declaro aberta a 39ª sessão ordinária do segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Nos termos da Lei Municipal 28/2020, solicito que o vereador Adilson Passo Félix faça uma breve oração para darmos início ao nosso trabalho legislativo. A todos, boa noite, na paz do nosso Senhor. Eterno Deus, Santo Pai, mais uma vez nós estamos aqui, nesta Casa de Leis, fazendo esta humilde oração, mas pedindo a Ti, confiando na Tua presença, pedindo a Tua unção, a Tua proteção sobre nós, vereadores, sobre a Prefeitura e todos os seus colaboradores e também toda a população da nossa querida Jaguariaíva. É o que nós te pedimos, que o Senhor venha abençoar todos nós. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nos termos do artigo 148 do regimento interno desta casa, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Senhor presidente, estão todos presentes. Estão todos os vereadores presentes. Estando o número suficiente de vereadores para dar início aos trabalhos, coloque em discussão a ata anterior da última sessão ordinária pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto, coloco a ata da sessão anterior, coloco a ata da sessão anterior em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneça como estão. Está aprovado pela maioria de todos os vereadores. Dando prosseguimento à sessão, ainda no espaço dedicado, do expediente, solicito ao primeiro secretário ou a quem designar que faça a leitura de documentos e correspondências recebidas. Solicito aqui o doutor Matheus fazer a leitura. Boa noite, presidente, todos os demais vereadores, todos que aqui estão hoje. O ofício número 742 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente, ao passo que o cumprimentamos com especial apreço e respeito, vimos a presença de Vossa Excelência em atendimento à indicação no número 120 de 2025, de autoria do nobre vereador William Abriel da Silva, encaminhar resposta à mesma de acordo com o expediente enviado pelo diretor do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil, Sr. Marcos Antônio Bettenhauser, que segue anexo. Sem mais, aproveitamos o momento para enviar-lhes nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, José Slobodá, Prefeito Municipal. O ofício número 745 de 2025 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente, ao passo que o cumprimentamos com especial apreço, vimos a presença de Vossa Excelência em atenção ao ofício número 164, GAB 2025, de vossa autoria, comunicar para a sua ciência de seus pares, com relação às indicações propostas pelos nobres edis integrantes da Igreja Casa de Leis, aprovadas na 36ª sessão ordinária, no dia 11 de novembro de 2025, que tais proposições foram encaminhadas às secretarias municipais competentes, conforme segue. Indicações número 6 e 7 de 2025, do edil Adilson Passos Félix, as quais foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística para conhecimento do secretário da pasta, estudos e análises sobre a viabilidade da proposição e posterior inclusão no cronograma de trabalho, e à Secretaria Municipal de Agropecuária para conhecimento do secretário, análise e inclusão no cronograma de trabalho da Secretaria, se for o caso. As indicações número 69 a 73 de 2025, do edil Francilei Baitala de Oliveira, as quais foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística para conhecimento do secretário da pasta, estudos e inclusão no cronograma de trabalho, à Secretaria Municipal de Governo para conhecimento do secretário, análise e atendimento, se for o caso, à Secretaria Municipal de Saúde para conhecimento do secretário da pasta, estudos e análise sobre a viabilidade da proposição e posterior inclusão no cronograma de trabalho, e à Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil para análise sobre a viabilidade da proposição e posterior inclusão no cronograma de trabalho, se for o caso. A indicação número 28 de 2025 do edil Marcos Francisco Ribeiro,
a qual foi encaminhada ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, para conhecimento do presidente da autarquia, estudos e análises sobre a viabilidade da proposição e posterior inclusão no cronograma de trabalho. A indicação número 66 de 2025 do edil Samuel da Silva, a qual foi encaminhada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística para conhecimento do secretário da pasta, estudos e análises sobre a viabilidade da proposição e posterior inclusão no cronograma de trabalho. As indicações número 136 a 139 de 2025 do edil William Abdiel da Silva, as quais foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para conhecimento do secretário, análise e posterior inclusão no cronograma de trabalho, se for o caso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para conhecimento do secretário e análise sobre a viabilidade da proposição e posterior atendimento, se for o caso, e a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos para análise sobre a viabilidade da proposição. A indicação número 26 de 2025 do edil Rodrigo José Duarte, a qual foi encaminhada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística para conhecimento do secretário da pasta, estudos e análise sobre a viabilidade da proposição e posterior inclusão no cronograma de trabalho. Sem mais, aproveitamos o momento para enviar-lhes nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, José Slobodá, Prefeito Municipal. O ofício número 741 de 2025 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente, através do presente, ao passo que o cumprimentamos com especial apreço e respeito, vimos a presença de Vossa Excelência em atendimento à indicação de número 59 de 2025, de autoria do nobre vereador Francilei Baitala de Oliveira, encaminhar resposta à mesma, de acordo com o expediente enviado pelo diretor do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil, Sr. Marcos Antônio Bettenhauser, que segue anexo. Sem mais, aproveitamos o momento para enviar-lhes nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, José Slobodá, Prefeito Municipal. O ofício número 740 de 2025 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente, através do presente, ao passo que o cumprimentamos com especial apreço e respeito, vimos a presença de Vossa Excelência em atendimento à indicação de número 40 de 2025, de autoria do nobre vereador Vinícius Cava Guimarães, encaminhar resposta à mesma, de acordo com o expediente assinado pelo comandante da Guarda Civil Municipal, Sr. José Alessandro Pereira, que segue anexo. Sem mais, aproveitamos o momento para enviar-lhes nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, José Slobodá, Prefeito Municipal. O ofício número 744 de 2025 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente, através do presente, ao passo que o cumprimentamos com especial apreço e respeito, vimos a presença de Vossa Excelência em atendimento à indicação de número 3 de 2025, de autoria do nobre vereador Adilson Passos Félix, encaminhar em resposta à mesma expediente enviado pelo secretário municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil, Dr. Gumercinho da Taíde, que segue anexo. Sem mais, aproveitamos o momento para enviar-lhes nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, José Slobodá, Prefeito Municipal. O ofício número 749 de 2025 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente, através do presente, ao passo que o cumprimentamos com especial apreço e respeito, vimos a presença de Vossa Excelência em atendimento à indicação do número 67 de 2025, de autoria do nobre vereador Francilei Baitala de Oliveira, encaminhar resposta à mesma, de acordo com o expediente enviado pelo secretário municipal de Saúde, Sr. Marlos Barbosa Pereira, que segue anexo. Sem mais, aproveitamos o momento para enviar-lhes nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, José Slobodá, Prefeito Municipal. O ofício número 22 do Gabinete do Vereador José Marcos Peça Filho. Senhor Presidente, pelo presente, venho encaminhar para a apreciação dessa Casa Legislativa o incluso projeto de lei de autoria conjunta dos vereadores que institui a Semana Municipal do Rio no âmbito do município de Jaguariaíva, Paraná, e da outras providências. O presente projeto de lei justifica-se pela necessidade de fortalecer ações de conscientização e educação ambiental no município de Jaguariaíva, com foco na preservação dos rios e recursos hídricos locais. A criação da Semana Municipal do Rio permitirá ao poder público promover, de forma organizada e contínua, atividades educativas, preventivas e de mobilização social, envolvendo escolas, entidades e a comunidade. Trata-se de medida essencial para ampliar a proteção ambiental, incentivar práticas sustentáveis e despertar a responsabilidade coletiva na conservação dos rios que integram
o território municipal. Diante disso, evidencia-se a relevância e o interesse público da iniciativa. Atenciosamente, José Marcos Peça Filho. O ofício número 8, do gabinete do vereador Marcos Francisco Ribeiro. Prezado senhor, vimos por meio desta encaminhar o projeto de lei número 114 de 2025, de autoria do vereador infrasignatário, que tem por ementa: dispõe sobre a concessão da isenção de taxa de inscrição em concursos públicos municipais e meia entrada em salas de cinema e eventos culturais para eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Paraná, no município de Jaguariaíva, e da outras providências, para ser submetido à apreciação e votação deste egrégio plenário. Respeitosamente, Marcos Francisco Ribeiro, vereador. A ordem do dia 25 de novembro de 2025. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 93 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por ementa: estima a receita e fixa a despesa do município de Jaguariaíva para o exercício financeiro de 2026, com emendas número 18 de 2025. A segunda discussão e votação do projeto de lei número 92 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por ementa: autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a patrocinar e subvencionar eventos culturais, esportivos e educativos e da outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 110 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por ementa: autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Consórcio Intergestores Paraná Saúde e da outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 111 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por ementa: institui o Plano Municipal de Cultura de Jaguariaíva, Paraná, e da outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 82 de 2025, de autoria do vereador José Marcos Peça Filho, que tem por ementa: dispõe sobre a proibição da reprodução de músicas com conteúdo adulto, bem como a realização de coreografias com conotação sexual ou de erotização em locomotivas de passeio, parques de diversões, circos, teatros e eventos recreativos abertos à participação de crianças e adolescentes no âmbito do município de Jaguariaíva, Paraná, e da outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 96 de 2025, de autoria do vereador Marcos Francisco Ribeiro, que tem por ementa: dispõe sobre o agendamento e uso da sala de cinema municipal para escolas municipais e estaduais para fins pedagógicos e recreativos e da outras providências. Em votação única, a indicação número 21 de 2025, de autoria do edil José Marcos Peça Filho, sugerindo a possibilidade de pavimentação da rua Roberto Neves Faria, no bairro Lagoão, caso seja viável, sugere-se a inclusão da via em programas de pavimentação a fundo perdido do Estado do Paraná. Na eventualidade de não haver essa possibilidade no momento, respeitosamente sugere-se que seja considerada a alternativa de pavimentação com pedra irregular, sempre deixando a critério do Executivo a escolha da solução técnica mais adequada. A indicação número 146 de 2025, de autoria do edil William Abdiel da Silva, sugerindo que se proceda à implantação de redutores de velocidade, lombada física e de sinalização de travessia de crianças na rua Pedro Conde, no bairro Jardim Samambaia, nas imediações da Escola Municipal Professora Rosa Colette. A indicação número 147 de 2025, de autoria do edil William Abdiel da Silva, sugerindo que se promova a imediata recuperação, substituição e ou realinhamento das placas de sinalização urbana de orientação a equipamentos públicos, hospital, prefeitura e fórum, já desgastadas pelo tempo, inclusive uma delas virada pelo vento, nos seguintes pontos do município: na rua Doutor Eurides Cunha, no Jardim São Roque, aos fundos da cadeia pública; na rua Prefeito Aldo Sampaio Ribas, Cidade Alta, na esquina em frente ao estacionamento do supermercado Urich; na rua Rafael Petrucci, Cidade Baixa, centro, ao lado na lateral do Banco Itaú; na rua Domingos Escolaro, Cidade Baixa, centro, esquina com a Avenida Conde Francisco Matarazzo, junto ao ponto da Circular. A indicação número 148 de 2025, de autoria do edil William Abdiel da Silva, sugerindo que se providencie a instalação de um toldo cobertura no portão de acesso principal da Escola Municipal Valquíria Carneiro Xavier da Silva, localizada na Vila Fonseca, com dimensões compatíveis ao fluxo de entrada e saída de estudantes, responsáveis e profissionais da unidade, garantindo proteção adequada contra intempéries. A
A indicação número 149 de 2025, de autoria do edil William Abdiel da Silva, sugerindo que se promovam estudos e concepção de projeto para a revitalização da Praça Silas Gerson Aires, localizada na Vila Kennedy, com design moderno e identidade local, considerando tratar-se de verdadeiro cartão postal para quem circula pela PR-151. A indicação número 150 de 2025, de autoria do edil William Abdiel da Silva, sugerindo que se proceda à vistoria técnica, manutenção e, se necessário, a substituição de todos os ventiladores de teto do Clube Recreativo Municipal Dona Elvira Puglielli Xavier, bem como a instalação de, no mínimo, mais 4 unidades, de modo a garantir ventilação adequada em todo o salão principal e áreas de apoio do referido espaço. A indicação número 45, de 2025, de autoria do edil Vinícius Cava Guimarães, sugerindo a demarcação de uma vaga destinada à carga e descarga na rua Marechal Floriano Peixoto, número 45, atendendo à solicitação do comércio local. A indicação número 245, de 2025, de autoria do edil Alan Tafarel Cardoso Monteiro, sugerindo a realização de uma limpeza estética completa na Cápsula do Tempo Totem, situada na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade, incluindo a remoção da ferrugem que atualmente toma conta da estrutura. A indicação número 246 de 2025, de autoria do edil Alan Tafarel Cardoso Monteiro, sugerindo que se realize com urgência a roçada e limpeza da rua Professora Zeni Ferreira Pivover, na Vila Frisanco, especificamente na calçada ao lado da Escola Municipal Maria de Lourdes. A indicação número 247 de 2025, de autoria do edil Alan Tafarel Cardoso Monteiro, sugerindo a possibilidade de realizar a inversão dos postes de iluminação pública na estrada que leva ao Parque Linear. Atualmente, a iluminação está instalada no lado da via, onde não existe calçada, enquanto o trecho destinado aos pedestres permanece totalmente escuro, especialmente no período noturno. Os postes deveriam estar iluminando a calçada, mas não é o que ocorre. O pedido parte da população que usa o local para praticar esportes à noite. A indicação número 76 de 2025, de autoria do edil Francilei Baitala de Oliveira, sugerindo que sejam realizadas novas pinturas de sinalização viária na Avenida Ayrton Senna, no bairro Vila Kennedy, especialmente nas faixas de pedestres, lombadas, meios fios e demais demarcações necessárias, visando melhorar a organização do trânsito e reforçar a segurança de motoristas e pedestres. E a indicação número 77 de 2025, de autoria do edil Francilei Baitala de Oliveira, sugerindo que seja realizado um estudo para a abertura de uma nova via de acesso na PR-239, nas proximidades da passarela, possibilitando uma ligação direta com o bairro Capivari. Essas eram as matérias para a leitura de hoje. Obrigado, Dr. Matheus. Na sequência, passamos ao grande expediente, espaço dedicado ao uso da tribuna pelos senhores vereadores previamente inscritos. Lembrando que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 155 do Regimento Interno, os vereadores inscritos serão chamados em ordem alfabética com rodízio semanal. Indago ao primeiro secretário se há vereadores inscritos. Senhor presidente, são 6 vereadores inscritos e está com a palavra o vereador Samuel. Boa noite, colegas vereadores, público aqui presente. Padre Genésio, mais uma vez, nos prestigiando. Sua bênção, padre. E boa noite aí quem nos ouve em casa, pessoal que futuramente aí vai estar acompanhando a sessão pelo YouTube. Fica aqui o meu boa noite a todos. Gostaria de começar a minha fala de hoje aí com um agradecimento, né? A gente sempre começa cobrando, mas hoje começar com um agradecimento. Estive conversando aí mais uma vez hoje com o nosso amigo secretário Divael, né? E mais uma vez o Divael aí me surpreendendo, onde me mostrou um vídeo, né, me informou que estão sendo realizado aí o reflorestamento das margens do nosso rio. Ainda começaram ali para aquele córregozinho que passa por perto das casas ali da Pisolato, aquele meio ali. E segundo o Divael, aí foram compradas mais de 4.000 mudas, acredito eu aí que umas 800 mudas ou mais já foram plantadas. Então fica aí o meu reconhecimento a esse trabalho, né? Parabéns, Divael, parabéns a todos ali, o pessoal da secretaria, por essa atitude. A gente sabe o quão é importante essa recuperação da mata aí às margens dos nossos rios. Então, Divael, forte abraço, continue nesse caminho aí que você está desempenhando um belo trabalho para a nossa cidade. Gostaria aqui também de fazer um apelo ao nosso executivo,
Fiz uma indicação semana passada com relação a um buraco que abriu ali na rua Marieta Camargo, bem na Baixada, ali próximo ao cemitério. Até encaminhei já para a secretaria também, via mensagem, e fiz a indicação aqui. A situação ali está bem perigosa, né? Já correu tudo por baixo da calçada e está prestes a começar a danificar o pavimento. Então a gente pede aí, né, uma atenção especial naquele ponto ali, até pelo risco de queda, né? De repente uma criança ou até mesmo, né, uma pessoa adulta vai passar ali e acaba desmoronando porque está tudo oco por baixo e acaba trazendo aí dores de cabeça mais pior. Então, como diz o ditado aí, mais vale prevenir do que remediar, né? Ou vai lá, né, faz uma sinalização, se não for possível solucionar o problema agora, faz uma sinalização, pelo menos o pessoal ficar mais atento, para a gente aí estar evitando dores de cabeça. Também aqui, agora há pouco, conversando com meu amigo William, né, sobre a inauguração da Sala Lilás, até vou deixar mais essa parte para que o William fala sobre os trabalhos que serão prestados, mas eu gostaria muito aqui de deixar expresso o meu reconhecimento aos profissionais da pasta, né, ali a Rita, né, a secretária, a Cleia também, a todos os psicólogos, assistentes sociais que ali vão estar fazendo parte daquele trabalho, né, parabéns a vocês pela iniciativa. A gente sabe o quão é importante essa proteção às mulheres, esse acolhimento. Então, aí você que tenha conhecimento de qualquer tipo de violência contra a mulher, né, Disque 180, denuncie, não deixe esse tipo de coisa estar acontecendo. Então, meus parabéns, Rita, meus parabéns, Creia, Kátia, a todo o pessoal ali, Roseli, a todo o pessoal do CREAS e das sedes MF. É um prazer estar trabalhando com vocês. Meu boa noite e Deus abençoe. Está com a palavra o vereador Vinícius. Boa noite a todos, boa noite, colegas vereadores, boa noite ao público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Jaguariaíva e ao pessoal que vai nos assistir depois pelo YouTube. Gostaria de falar um pouquinho sobre a indicação que eu fiz hoje, né, uma indicação simples sobre a demarcação de uma vaga de carga e descarga, a pedido do pessoal do comércio local ali no centro, né, e levantar a questão de como é importante a gente estar tendo o debate sempre com a população, né, inclusive com essas questões pertinentes ao trânsito, quanto a questões pertinentes à parte urbanística da cidade, né? Porque eu penso que toda e qualquer alteração que for feita tem que ser feita levando-se em consideração a opinião das pessoas que serão impactadas, né? Seja questão de vagas, né? Já teve casos aqui de pedir para outros vereadores também demarcação de vagas para motos, né? Bem como alterações de sentidos de rua e por aí vai. Então, é muito importante a população estar trazendo, às vezes, alguma insatisfação ou pedido que tenha para nós, para que a gente possa estar realizando, levando essas demandas, né, realizando os ajustes pontuais ali que às vezes precisa fazer, para que as medidas tomadas pelo município estejam de acordo com o que realmente pede a população. Falar um pouquinho também sobre o turismo, né? Na última sessão a gente já debateu bastante sobre isso, mas eu tive lá no Lago Azul esse final de semana, né, ali no Parque Estadual do Vale do Codó, e eu fiquei surpreso com a quantidade de turistas que tinham lá, né? Então, tinham 2 grupos grandes, com cerca de 15 a 20 pessoas, se preparando ali para fazer o aquatrekking, né? Na Cachoeira do Véu da Noiva, um outro grupo já estava subindo para fazer uma trilha ali, e também tinha os locais aqui da cidade, assim como eu, e pessoas também que estavam só passeando por conta própria, sem nenhum tipo de guia, né? Fazendo os passeios mais simples, vamos dizer assim. Então, tinham pessoas ali de todas as regiões do Brasil, né? Tinha pessoas do Espírito Santo, tinha pessoas de São Paulo, enfim, a gente vê que o interesse que tem despertado as nossas belezas naturais aí é gigantesco, né? Aproveitei também para ver algumas melhorias que estavam precisando ser feitas ali, tirei algumas informações também com a servidora que estava lá fazendo atendimento, ela foi muito simpática, né? Me atendeu muito bem. Então, a gente tendo consciência do volume de pessoas que têm interesse de conhecer os nossos pontos turísticos, é fundamental que a gente
busque, não só com a nossa Secretaria de Turismo aqui do município, como também com a Secretaria de Turismo do Estado, as melhorias necessárias, né? Então, uma das coisas que eu senti falta ali foi a questão de um portal de entrada já com a nomenclatura do parque, né? Além da questão das placas, que já foi comentado aqui, né, ao longo da rodovia, esse pórtico aí de entrada no parque, né, porque é um parque muito próximo da cidade. Então, eu vou estar formalizando todas essas questões aí para secretarias pertinentes, né? Então, a questão do pórtico, fazer um corte ali na estrada de acesso, porque tem pessoas que vão com carros que às vezes são carros de passeio, né, não são carros preparados, então tem que estar uma estrada boa. Né, vi lá que já está sendo realizado a questão da portaria também, né, está sendo feita uma melhoria lá. Então a gente tem que cobrar aí essas melhorias para o nosso turismo, que a gente sabe que tem um alto potencial de retorno para o município. Então são essas minhas considerações. Muito obrigado. Boa noite. Está com a palavra o vereador William. Meu boa noite a todos os nobres colegas vereadores, aos presentes dessa Casa de Lei, ao Padre Genésio, toda a sessão está com a gente aqui, e aos ouvintes da Rádio Jaguariúva, meu boa noite. Gostaria de parabenizar a Secretaria, né, a SEDES-MF, né, não vai ter um pronunciamento total aí, na parte da secretária Cleia e todo o corpo ali de profissionais que fazem parte da secretaria, porque é isso que a gente busca aqui. Eu estava conversando com o vereador Samuel, o vereador Alain, Vinícius, e nós estávamos comentando sobre essa questão das secretarias que funcionam. Isso a gente vai fazer o reconhecimento, foi falado aqui do Divael, né? A gente sempre está aqui agradecendo. Eu venho agradecer hoje novamente ao Reginaldo e toda a sua secretaria que tem atendido, às vezes não é por escrita, mas um telefonema, um WhatsApp, ele já manda a resolução no outro dia, amanhã já vamos visitar e na mesma semana já garante o serviço, pelo menos o atendimento dado. Então, quero agradecer de coração essas secretarias que, com a SEDES-MF, com essa sala lilás, né, que é uma sala especial aí de escuta, acolhimento, encaminhamento para todas as mulheres do nosso município. Isso aí eu quero reconhecer e parabenizar, porque é um trabalho sendo feito que vai se iniciar, né, diferenciado e exclusivo para as nossas mulheres. Eu sei que tem hoje uma discussão aí sobre a força da mulher, a gente não vai discutir porque a mulher é muito forte, mas a mulher também tem que ser cuidada como uma rosa, uma flor. Então, acho que ter esses atendimentos específicos para ela é um respeito que a sociedade está dando para as mulheres, o qual elas merecem. Agora, eu gostaria aqui apenas de ressaltar, acredito que todos os vereadores receberam mensagens, que foi essa questão da falta d'água. Eu, mais uma vez, quero aqui parabenizar a equipe da SAMAI, o qual trabalha, corre, puxa água para lá, quando caminhão-pipa e tudo mais. Só que há um problema no qual, na reunião, inclusive, o nobre vereador Marquito estava lá no dia, foi algo que, na reunião, eu cobrei, e eu disse que se eles não fizerem de uma forma diferente, o povo sempre vai colocar em xeque o trabalho que está sendo feito na SAMAI. Meu nobre amigo, vereador Rodrigo Baguá, conversei com ele sobre essa questão. Vai faltar água, eles emitem apenas um pequeno aviso. Um avisinho, vai lá, tem um grupo fechado para emitir isso aí? Ok. Só que na reunião, eu até falei, gente, hoje nós estamos vivendo uma questão da mídia. Todos aqui, nem todos aqui fazem vídeo ou tal. Não tem problema. Mas a questão de, quando tem um serviço, você presta um serviço, o qual você cobra por tal serviço, é da competência e do desejo de quem presta o serviço manter as pessoas que recebem esse serviço, manter elas atualizadas do qual o problema,
quando que vai ser quando vai ser resolvido, o que de fato está acontecendo. Então, não adianta apenas emitir uma nota, houve desligamento da Copel. E, às vezes, por falta de explicar, vir exatamente, por que vai faltar água? Mas, acabou a luz. A gente sabe que a maioria das nossas... vamos falar dos lugares onde se tem água, aí é bombeado por bombas elétricas, que depende da eletricidade. Agora, esses pequenos avisos, eu já disse, a população que faz o uso, além de ser uma autarquia, dinheiro público, além de pagarem para o serviço, o maior respeito que a população vai ter é quando começarem a falar, opa, acabou, peraí. Gente, vamos explicar o porquê que está faltando. Porque compensa fazer isso? Não compensa, faz um recadinho só. Não, porque tem uma equipe trabalhando por trás de tudo isso. Ninguém está em casa parado vendo a água acabar. Só que, através de um vídeo, o povo vai se sentir muito mais respeitado e falar, opa, agora eu vou entender. Porque, às vezes, apenas um aviso é por falta da energia e tal, o pessoal não consegue ligar uma questão na outra. Então, essa busca por essa transparência através do vídeo, eu acredito que traria muito mais respeito aos cidadãos da nossa cidade que fazem o uso desse serviço da autarquia da SAMAI. Muito obrigado. Está com a palavra o vereador Adilson. Caro presidente, amigos vereadores, toda a população da nossa Jaguariaíva, ouvintes, eu tinha pensado em falar algumas coisas aqui, de indicação, de pedidos, de coisas feitas, mas Deus me tocou no coração de ler um versículo bíblico aqui, aonde que Deus inspirou o rei Davi a escrever os Salmos 37, onde diz assim: não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim logo secarão e como a grama verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e a Ele dará os desejos do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele, Ele nos vai ajudar com toda certeza. Então, eu, quando fui presidente da Câmara aqui, iniciei um trabalho junto com os vereadores, onde de início eu pedi um apoio, colaboração do Ministério Público, do Poder Judiciário, onde foi inédito o que aconteceu. Tivemos uma primeira reunião aqui, onde o presidente Marquito tem conhecimento, que tivemos aqui próximo de 7 promotores sentados nessas cadeiras, juiz de direito, tentando colaborar para nós adequar algumas leis que tinha aqui no Legislativo. Fizemos um trabalho exemplar e conseguimos muitas conquistas através do apoio do Ministério Público e também do Poder Judiciário. Doutora Kelly, ainda lembro que pedi uma conversa com o Procurador-Geral do Ministério Público, o doutor Gilberto Jacoia, que me atendeu, conversou com aquelas palavras serenas, nos auxiliando a nós fazer um trabalho direcionado à população. Fizemos aqui muitas coisas, compramos ônibus para a saúde, compramos caminhão de lixo, calcemos a Rua Guaraí, fizemos a ponte, professor, aqui o segundo pano, como o Marquito tem conhecimento, estava junto. Então, fizemos muitas coisas. O principal delas, criemos a lei dos assessores aqui na Câmara, que não tinha. Às vezes até falavam, não, o Adilson assinou um TAC com o Ministério Público que não podia ter assessor. Eu fiz a lei com o apoio dos vereadores, estão aí, os assessores trabalhando, auxiliando os vereadores. Então, fizemos muitas coisas. Agora, emendas parlamentares para a educação, ônibus para a educação, ônibus para a PAI, através do deputado, inúmeros recursos para a Secretaria de Agricultura, para atender os nossos pequenos produtores. Iniciamos a obra de 2 milhões para fazer o refeitório, o restaurante cidadão, para atender a nossa população ali no Instituto Federal. Já está lá
a terraplanagem, as pessoas trabalhando para atender o nosso povo. Agora, né, eu quero falar um pouquinho aqui. Eu fiz uma viagem lá para Foz do Iguaçu, peguei aqui uma diária que prestei contas. Eu estou desde 2000 na vida pública. Jamais eu faço uma viagem e vou registrar o meu ponto como funcionário público. Eu não sou criança. Né? Todas as coisas que eu faço é na maior transparência que tem. Não escondo nada de ninguém. Fui lá em Foz do Iguaçu, até um pedido que foi para mim, foi o diretor do transporte escolar, o Júlio. Pediu que eu pedisse lá para o deputado Enio Verri um ônibus para transportar os alunos, né, nosso povo aqui do sertão. Outro pedido, o caminhão MUC, cesto aéreo. Pedi lá para o Enio Verri, juntamente com o Toninho. Um outro pedido que eu fiz para calçar a Serra do Butiá, que a Itaipu está fazendo vários calçamentos em todos os municípios, apoiando as prefeituras. Eu fiz um pedido lá, com uma reunião agendada no gabinete da presidência do Itaipu, que lá não é emitida uma declaração, é o sistema da Itaipu que publica as reuniões que tem e envia às prefeituras, aos órgãos, as reuniões que tem lá. Agora eu vi no Facebook dizendo que eu fiz uma viagem turística junto com o Matheus. O Matheus foi na reunião junto com a Secretaria de Indústria e Comércio. O que eu tenho a ver com a vida do Matheus e com a Secretaria de Indústria e Comércio tem a ver com a minha vida? O Ministério Público, ele aceita as denúncias que fazem lá e abre o inquérito. O Ministério Público não dá sentença a ninguém. Ele apenas investiga e, se tiver errado, ele tenta corrigir. Se a pessoa não aceitar que seja corrigida, aí sim propõe uma ação para o juiz julgar o que é certo e o que não é. Então, né, o que a gente tem a ver com isso? É a mesma coisa de você fazer uma denúncia que o prefeito Juca ganhou da prefeita que estava no poder com 6 mil votos de diferença. Se você fazer uma denúncia dessa no Ministério Público e que você acha que não está certo, ele vai abrir um procedimento para investigar. Quem que não sabe que ele ganhou com 6 mil votos? Então, eu acho que depois vem fazer publicação em Facebook de uma coisa que nem sabe se é verdade. Uma coisa que aconteceu em mês de junho ainda. Então, temos que esperar o Ministério Público, que já pediu, já em mês de junho, as declarações aqui da Câmara, pediu as informações necessárias, para daí ter a decisão. Como eu vi lá, Valdeci, várias denúncias que fizeram está lá arquivada. Por quê? Porque denúncia infundada. Né? Então, está aí a minha palavra, e dizer que tenho trabalhado em favor do nosso povo aqui da cidade, do sertão. Não tem hora para mim estar na casa. Eu fico triste quando não tem alguma coisa para me fazer em prol da população. Nem pensando em política ainda, mas sempre reconhecendo o apoio que me deram nas eleições que tive, desde 2000. Sempre tendo uma grande expressiva votação, sempre colaborando com todo mundo, nunca maltratando ninguém, mas sempre levando a paz, né, o companheirismo, tentando fazer o possível para que todas as pessoas se agradem. Infelizmente, tem alguns, né, que eu li aqui os Salmos, que tem inveja do que o outro faz, e daí ele tenta atacar. Mas Deus deixou escrito que aquele que quer atacar você, ele vai secar que nem uma grama, que nem um capim, e vai ter o teu julgamento lá na hora certa. A gente vive batalhando assim, lutando, sempre pedindo para Deus que venha abençoar todo mundo, pedindo para Deus que toque no coração da gente, que sempre procure fazer a coisa certa. Se a gente faz alguma coisa errada, a gente está todo dia pedindo perdão, como a própria Bíblia diz, que todo aquele que peca, mas Deus perdoa se você se arrepender. Né? A gente tem que ter Jesus, Deus no coração, e sempre caminhando no caminho certo, porque vai dar certo. Então, essas são minhas palavras, terminou o tempo, mas que todos fiquem com Deus, que a paz esteja no coração de todo mundo. Está com a palavra o vereador Francilei.
Boa noite, senhores vereadores, nobre presidente da casa, o nosso público presente aqui, amigo Padre Genésio, o Valdir, o Nelson, o Zé do Chapéu e todo o pessoal que está aí conosco, nossos assessores, né? E também dá um alô para o pessoal que está na rádio e nas vias de internet. O senhor Leofiel Chendroski, hoje estive com ele no mercado Uriche ali, conversando um pouco, ele disse, olha, eu quero escutar vocês hoje, então vou dar uma boa noite para o senhor lá. É isso, seu Leofiel. Pedro Martins, o Tônio, o Zico, a Cristiano, o Enzo, e os motoristas da prefeitura aí, o Ribeiro, o Farinha, o Marcinho, e a minha turma aí em casa também, a Silvaninha, o Amazonas, a Dona Ida, meus filhos estão tudo lá na rádio nos ouvindo nesse momento. E o Júnior Cojo também, da empresa JK, todos os motoristas, nosso abraço a eles. Minha gente, vamos iniciar a minha fala hoje desta noite registrando um momento muito importante para Jaguariúva. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Família, entregou hoje, 25 de novembro, data que celebra o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres, a tão aguardada Sala Lilás. Espaço localizado agora na Galeria do Peça, será destinado ao atendimento exclusivo, humanizado e protegido para as mulheres vítimas de violência, um avanço significativo na rede de apoio do nosso município. Quero parabenizar o prefeito Juca, vice Reginaldo, secretária Creia, pelo empenho e pela sensibilidade e pela dedicação em estruturar um espaço que representa o acolhimento e dignidade e respeito. Também aos profissionais que lá vão trabalhar nessa sala, a gente deseja todo o êxito e que tenham um verdadeiro trabalho atendendo a nossa população. O mês de novembro é internacionalmente marcado pela campanha do Novembro Lilás, que reforça a frase: não é sobre a cor, é sobre a coragem. Coragem das mulheres que denunciam, coragem do poder público que agem, coragem da sociedade que precisa seguir combatendo toda a forma de violência. Todas as mulheres que têm algum problema, não fiquem com medo. Ligue, o 180 está lá à vontade. E também aconselho a toda a comunidade, onde vê algum lugar que tenha violência, não tenha medo, denuncie. A denúncia é anônima, ninguém vai ficar sabendo quem foi que falou, quem foi que denunciou. Mas o que não podemos deixar é que as mulheres sofram e aguentem calada muitas vezes. E também, neste momento, eu gostaria de, agradecer o Sandro Alex, que vai mandar um ônibus da mulher, na cor roxa, na cor, a cor que vem. Então, agradecemos muito. E ao deputado Moacir Fádio também, que mandou já um carro, que já está aí, que já entregou para a dona Creia lá em Curitiba. E também mandará o recurso para a construção da sede da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, nosso muito obrigado, Moacir Fádio, também, que por mais essa etapa, por mais esse projeto que teremos em Jaguariúva. Então, isso aí são ganho de quem? De um prefeito que atua, de uma primeira-dama que está à frente dessa secretaria, Então, nós parabenizamos por esses ganhos que nós temos aí. Então, parabéns às mulheres de Jaguariúva, parabéns à nossa administração, que brilhantemente conseguiu esses recursos. E agradecemos também muito ao nosso governador Ratinho, que sabemos que tudo que a gente consegue é por intermédio dele. E o bom relacionamento político que temos com a nossa
prefeito. Quero também falar que ocorreu no dia 24 uma reunião sobre o bullying e o combate à violência nas escolas. Foi tema de uma apresentação teatral no Cine Teatro Valéria Luerci, com uma iniciativa conjunta da Escola Municipal Rosa Maria Colette e o Instituto Federal. O evento reuniu alunos, pais, membros da comunidade para discutir de forma educativa e envolvente um problema que cada vez mais presente no cotidiano escolar. Parabéns à Escola Instituto Federal e aos professores e aos estudantes, também ao Poder Executivo, pelo apoio e iniciativas que fortalecem a cidadania, o respeito e a formação humana. Educar para a paz é, sem dúvida, uma das maiores responsabilidades do nosso tempo. Também agora gostaria de falar sobre as indicações que ora apresentei. A indicação número 76 sugere que, por volta da chegada no bairro Primavera, principalmente por perto do novo mercado Apeladão Atacado, que seja corrigida todas as faixas de sinalização, uma repintura, porque pelo que nós vemos lá, o movimento aumentou demais. E o que acontece? Acontece que muitos pedestres às vezes não conseguem passar faixa, e os motoristas também não estão enxergando, que nem sabe se tem a faixa naquele local. Então a gente pede socorro nesse momento e pede a infraestrutura, através do nosso vice-prefeito Reginaldo, que dá uma atenção lá para nós. Também a indicação 77 solicita um estudo de uma abertura de uma nova rua, uma via, que seja do Jardim Capivari, saindo para o asfalto, né? Até que venha essa trincheira, que deve vir dentro dos 4 anos, que seja feita uma alternativa, porque eu fiz um teste. Na hora de pico, eu fiquei mais de 20 minutos na fila, para subir do Florencio Autopeças até chegar no asfalto. Então, minha gente, são coisas que eu acho que é uma alternativa para nós passar para o lado de lá, ter mais uma via que pode ser feita ali no final da Jaguar Material de Construção, no fundo deles, uma saída por lá, ou próximo àquela passarela onde passa os pedestres por cima para passar para o bairro Primavera. É uma sugestão, e em breve conversaremos com o Reginaldo e Infraestrutura para ver se é possível. Nosso muito obrigado a todos, bênçãos e alegria, uma boa semana, e retornaremos até a próxima. Está com a palavra o vereador Marquito. Boa noite, senhor presidente, demais colegas de bancada, vereadores, amigos que se fazem presentes no plenário, nossos queridos ouvintes da Rádio Jaguariúva. A minha fala complementa aqui o que o vereador me antecedeu, o meu colega Francisrei, com relação ao dia 25 de novembro, é a data definida pela ONU até, né? E aqui em Jaguariúva, a iniciativa se deu pela secretária de Desenvolvimento Social, né? Obrigado, vereador. E houve, né, uma inauguração na Galeria do PES, e à tarde se deu uma palestra, né? E infelizmente, a que ponto chegamos? Infelizmente, né? Numa situação tão delicada, né, Gordo? Em que vivemos hoje em dia. Chegar a esse ponto, né? E agora a gente vê que com essas aberturas, né, vão acontecer bastante pessoas que vão, né, acabar havendo as denúncias, né? Como de fato não se tem por conta do medo, por conta de não ter essas condições do amparo
principalmente nos municípios, nos estados, no governo federal. Enfim, é um tema que é totalmente desagradável, né, de se falar e nem de se comemorar, não deveria nem existir isso, né? Porque nós fomos criados totalmente diferente de que hoje em dia a gente está vivendo. Outra questão que eu comentei até no grupo de vereadores foi sobre a conquista, né, e o recuo, né, Vinícius, William, o Alan, demais companheiros, o Rodrigo, França, Alencar, Marquinho, o Ademar e todos os colegas, né, Samuel, Valdeci, Gordo, as APAES estão respirando novamente, né? Então, o governo federal ele vai fazer uma revisão nesse decreto, garantindo, através do secretário, do ministro da Educação, né, a permanência das APAES em todo o território nacional, né, no qual nos preocupava bastante, e assim foi levantada a bandeira aqui pelo Vinícius, a moção de repúdio, no qual coloquei pelo vereador querido Francilei, e nos contemplando assinar junto com ele. Então, essas são as vitórias, né, que a gente fica feliz de vir a acontecer em benefício da sociedade. Com relação ao que o ex-presidente, hoje segundo secretário, vereador, vice-prefeito, comentou, de fato, Gordo, nós somos privilegiados, né, por alguns que não fizemos maus, mas que, infelizmente, né, nos acusam. Não mostram as caras, né, são denúncias que não têm cara, e que aquilo que você falou, o Ministério Público, eu quantas e quantas vezes na presidência fui a Santo Antônio da Platina falar com a doutora Kelly, porque ela me mandava recomendações, né, e nunca nós, e você, eu na presidência, o atual presidente, fizemos alguma coisa em desacordo com a lei, até porque o dia que acontecer isso, nós teremos que responder, cada um, né, por sua responsabilidade, no seu ato. Mas eu já tive denúncias aqui, infundadas totalmente, né, que tinha feito tantas coisas, né, aí aquilo que o Gordo comentou. Quando você chega no promotor, muitas vezes é até bom a gente ir conversar com o promotor, para o promotor e o juiz da comarca nos conhecermos melhor, né? Tantos promotores passaram por aqui e quando estiveram no Legislativo, em conversa com nós, vereadores, eles falavam assim, é bom a gente vir conhecer, saber de perto, saber quem são vocês, quem são as pessoas que representam, né, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, e é assim que é. Nós vivemos num regime democrático, e é isso. Minha palavra meu tempo é curto e a gente respeita o tempo. Senhor presidente, esses foram os vereadores inscritos. Ok, vereador Valdeci, primeiro secretário, quero registrar a presença do Padre Genésio aqui, seja sempre bem-vindo, Padre Genésio. Em prosseguimento, anuncia a ordem do dia. Solicita ao primeiro secretário que dê conhecimento das matérias em pauta. Primeira discussão e votação do projeto de lei do número 93 de 2005, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por emenda, estima a receita e fixa a despesa do município de Jaguaraíva para exercício financeiro de 2026, com emendas número 18 de 2025. Segunda discussão e votação do projeto de lei do número 92 de 2005, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por emenda, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a patrocinar e subvencionar eventos culturais, esportivos, educativos e das outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei do número 110 de 2005, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por emenda, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o consórcio intergestores para na saúde e das outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 111 de 2005, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por emenda,
institui o Plano Municipal de Cultura de Jaguaraíva, Paraná e das outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei do número 82 de 2025, de autoria do vereador José Marcos Peça Filho, que tem por emenda, dispõe sobre a proibição da reprodução de música com conteúdo adulto, bem como a realização de coreografia com conotação sexual ou de autorização em locomotivas de passeio, parques de diversões, circo, teatros e eventos recreativo aberto, a participação de crianças e adolescentes no âmbito do município de Jaguaraíva, Paraná e das outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei do número 96 de 2005, de autoria do vereador Marcos Francisco Ribeiro, que tem por emenda, dispõe sobre o agendamento e uso da sala de cinema municipal para escolas municipais, estaduais, para fins pedagógicos e recreativos e das outras providências. Esses são os projetos que estão em pauta hoje, senhor presidente. Coloco em discussão única as emendas parlamentares número 18/2025, da Comissão Permanente de Ação, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 93/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por emenda, estima a receita e fixa a despesa do município de Jaguaraíva para o exercício financeiro de 2026. Projeto de lei 93/2025, que é a LOA, foi apresentado umas emendas pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação. Já é de conhecimento dos senhores vereadores. Os vereadores estão em discussão única. As emendas pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir as emendas, coloco as emendas do projeto de lei 93/2025 em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade as emendas ao projeto de lei 93/2025. Como foi aprovado as emendas do projeto de lei 93/2025, eu retiro o projeto e que ele retorne na próxima sessão e seja incluído na pauta da próxima sessão, junto com as emendas. Ok, senhores vereadores? Muito obrigado. Coloque em segunda discussão o projeto de lei 92/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por emenda, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a patrocinar e subvencionar eventos culturais, esportivos e educativos e da outras providências. O projeto de lei já aprovado em primeira, já é de conhecimento dos senhores vereadores, está em segunda discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto, coloca o projeto de lei 92/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 92/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Coloca em segunda discussão o projeto de lei número 110/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por emenda, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o consórcio Intergestores Paraná Saúde e da outras providências. Também, projeto já aprovado em primeira, já é de conhecimento dos senhores vereadores, está em segunda discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir, coloca o projeto de lei 110/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 110/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Coloca em segunda discussão o projeto de lei 111/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por emenda, institui o Plano Municipal de Cultura de Jaguaraíva e da outras providências. Projeto de lei também já aprovado em primeira votação, está em segunda discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir, coloca o projeto de lei 111/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 111/2025, já em segunda votação pelos senhores vereadores.
Coloco em segunda discussão o projeto de lei 82/2005, de autoria do vereador José Marcos Peça Filho, que tem por emenda dispõe sobre a proibição da reprodução de músicas com conteúdo adulto, bem como a realização de coreografias com conotação sexual ou de erotização em locomotivas de passeio, parques e diversões, circos, teatros e eventos recreativos abertos à participação de crianças e adolescentes, no âmbito do município de Jaguaribe e da outras providências. Projeto de lei também, já aprovado em primeira votação pelos senhores vereadores, já é de conhecimento, está em segunda discussão pelos senhores vereadores. Não havendo nenhum vereador que queira discutir o projeto, coloco o projeto de lei 82/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 82/2025 pelos senhores vereadores. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 96/2025, de autoria do vereador Marcos Francisco Ribeiro, que tem por emenda dispõe sobre o agendamento de uso da sala de cinema municipal para escolas municipais e estaduais para fins pedagógicos e recreativos e da outras providências. Projeto de lei também aprovado em primeira votação, já de conhecimento dos senhores vereadores, está em segunda discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto, coloco o projeto de lei 96/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 96/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Agora coloque em discussão todas as indicações lidas no começo da sessão pelos senhores vereadores. Não havendo nenhum vereador que queira discutir nenhuma indicação, coloco todas as indicações em votação englobadamente pelos senhores vereadores, em votação única. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade todas as indicações. Seguindo o rito regimental, abrimos espaço para a parte dedicada às explicações pessoais, sendo válido lembrar que no artigo 162 e parágrafos permitem a manifestação somente sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato, devendo o vereador solicitar sua inscrição ao decorrer da sessão. Lembrando que após o anúncio dos inscritos pelo secretário, fica vedado a inscrição. Indaga ao primeiro secretário se há vereadores inscritos. Senhor presidente, são 5 vereadores inscritos e está com a palavra o vereador Vinícius. Gostaria só de comentar a questão que o nobre colega vereador Marquito falou, né, referente às APAES. Então, depois de muita pressão aí do Senado, né, o Ministério da Educação voltou atrás, né, na questão da portaria lá. Então, eles estão aguardando aí a publicação de um novo decreto, né, permitindo que esses alunos que têm algum tipo de deficiência, que eles possam estar matriculados nas escolas especiais, né. Então, o novo texto aí provavelmente vai retirar essa obrigatoriedade de 100% de inclusão nas escolas comuns, e vai garantir aí a vida das APAES, né, e de outras instituições especiais. Então, foi muito bem lembrado pelo vereador Marquito. Vamos acompanhar aí nos próximos dias o anúncio oficial desse novo decreto. Obrigado. Está com a palavra o vereador Adilson. Senhor presidente, mais uma vez nós aqui, né, falando sobre esses 3 minutos do mandato. Então, o dia 27, que é depois da manhã, tem aqui nosso amigo Zé do Chapéu, né, que também é partido Podemos. Dia 27 nós temos lá em Curitiba, né, um debate feito pela Fundação Índico, União Brasil, dirigida pelo senador Sérgio Moro e Ascansul, presidente Júlio Killer, onde eu sou vice-presidente dessa associação, que tem aqui 50 municípios aqui na região dos Campos Gerais. Quinta-feira vai ter esse debate sobre a segurança pública, né, com várias figuras importantes, presidente do Senado, governador Caiado,
juízes, promotores, desembargadores, palestrando sobre a nossa segurança pública. Todos estão convidados, né, para esse evento, importante evento, em Curitiba. A gente vai lá também, né, fazer parte, né, e prestigiar e tomar posse de mais essas informações que são relevantes e importantes para a nossa cidade também. Ainda esse dia estava num curso, né, uma palestrante falava assim, depois da palestra, encerrando o seu discurso, ela falava nesse sentido: se todo cachorro que latir para você, você parar para tentar fazer o cachorro parar de latir, você vai perder tempo e não vai conseguir atingir o teu objetivo. Então, temos que seguir em frente, não dar bola para essas coisas, que com certeza esses cachorros, né, com certeza vão ter ciência e conhecer a tua vitória que você vai ter. Então, essa palestra, essa palestrante muito renomada, e no final desse discurso falava nesse sentido. Então, todos nós temos que seguir o nosso objetivo, não dar bola para outras coisas que venham tentar atravessar o teu caminho, que se você parar, você vai ficar parado para sempre. Então, você vai ter que lutar, não dar bola e seguir em frente, que você vai chegar no final do teu caminho com muito sucesso. Muito obrigado. Está com a palavra o vereador Arlan. Boa noite a todos. Gostaria de estar agradecendo a presença de todos aqui hoje. Nosso amigo aí, Zé do Chapéu, Nelson, Padre Genésio, Valdir, meu outro amigo lá, fugiu o seu nome. Agradecer a presença de todos aí. Pessoal, também hoje estou muito feliz com mais essa conquista que a nossa cidade teve, que é da Sala Lilás, né? Que ela dá um atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência. Ela traz para as mulheres uma segurança, um acolhimento, uma privacidade, um apoio bem específico. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, 37% das mulheres relataram já ter sofrido algum tipo de agressão. Dessas 37%, 10% foi agora no último ano. Tanto agressão física, psicológica, sexual, doméstica, familiar. Então, são números muito alarmantes. Eu acredito que esse apoio fornecido a elas vai ajudar a gente a combater esses números tão exorbitantes que acontecem diariamente. São essas minhas palavras. Muito obrigado. Está com a palavra o vereador Francilei. Boa noite a todos, né? A todas. Eu gostaria de começar fazendo um convite, né? E é trabalho aqui da nossa Câmara também, e convidar a todos para dia 5/12, nós fazermos a entrega do título cidadão honorário jaguaraivense ao deputado Moacir Fadel, no salão paroquial daqui da Igreja Nosso Senhor Bom Jesus da Pedra Fria, em frente à Prefeitura Municipal. Então, convidamos a todos que se façam presente lá. Vai ser a partir das 7 horas, ou seja, às 19 horas. Então, vamos todos juntos, vai vir um convite especial para cada um aí, a gente vai elaborar aí durante a semana, que vai ocorrer a entrega do título, e é muito importante a presença de todos nós juntos, homenagearmos esse grande deputado jaguaraivense, né? Isso que nós queremos. E também quero, nesse momento, reforçar à população a programação completa de Natal Luz 2025, promovida pela Prefeitura Municipal, senhor Juca Slobodá. As atividades que começam agora dia 28 de novembro, com o acendimento das luzes natalino, um momento que sempre emociona e marca oficialmente o início da celebração do nosso município. Entre 1º e 12 de dezembro, as escolas municipais farão visitações no Palacete do Noel, e no dia 5 de dezembro será a vez das escolas rurais participarem desse mesmo momento tão especial de nossas crianças. Do dia 1º ao dia 21 de dezembro, o Palacete do Noel também estará aberto à comunidade das 18 às 22, possibilitando que todas as famílias vivam esse clima natalino.
Nos dias 9, 10, 11 de dezembro, teremos a tradicional passagem do Papai Noel nos bairros, levando alegria, proximidade e magia de Natal à nossa comunidade e a toda a criançada. E encerrando a programação, de 12 a 21 de dezembro, a Estação Cidadã receberá diversas atividades especiais. Entrega de doces, brinquedos, brincadeiras, turno natalino, no ônibus do Noel, a Feira da Lua, temática na praça, apresentações culturais que valorizam nossos talentos locais. É uma programação preparada com muito carinho pela administração municipal, buscando fortalecer o espírito natalino, unir as famílias e proporcionar momentos inesquecíveis para nossas crianças. Fique aqui e convide para que o convite para que toda a comunidade participe, prestigie e vivamos juntos o Natal Luz 2025. Muito obrigado. Finalizando a palavra com o vereador Marquinhos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Gostaria aqui de agradecer cada um de vocês, colegas desse projeto aí, pelo apoio, né? E deixa dizer já para vocês que amanhã já tem 2 séries do 6º ano, né, vindo no cinema, coisa que eles nunca tiveram. Então, o meu muito obrigado a todos vocês pelo apoio. Então, esse projeto é meu, nosso. Então, obrigado de coração. Então, a gente está fazendo isso aí pelos alunos do Sertão, que não tinha essa oportunidade. Quero aproveitar também e agradecer ao secretário de Transporte, o Júlio César Mariano, o qual tem nos dado muito apoio para nós, oferecido oportunidade de se levar os alunos, né, essas partes turísticas, que nenhum tem oportunidade de sair sozinho, então ele tem nos apoiado muito. Então, esses dias tivemos com os alunos no Colégio Milton Usuário, no Parque do Cerrado, o qual adoraram de conhecer ali, né, aquela beleza. Então, para eles é novidade tudo isso, então. Aqui fica meu agradecimento ao povo presente, Padre Genésio, Nelson, do Chapéu e demais funcionários dessa casa. Então, essas minhas palavras e o meu muito obrigado a todos e uma boa noite. Acabou? Todos os vereadores falaram, né? Então, hoje, com as atividades todas concluídas, agradeço a presença de todos, marcando a realização da próxima sessão ordinária para o dia 2 de dezembro de 2025, às 18 horas, nesse mesmo recinto ou em local previamente estabelecido. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos.